Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio sobre livros renomados no mundo cristão. Hoje iremos falar sobre mais um livro incrível. Vamos abordar Discipulado, do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Uma obra que nasceu num período muito sombrio, né? A Alemanha nazista dos anos 30, e que lança um questionamento bem profundo sobre o que realmente significa seguir Jesus. Bonhoeffer, ele era pastor, né? E estava envolvido na resistência contra o nazismo. Ele observou, com muita preocupação, a igreja alemã cedendo à ideologia da época. Ele sentiu, a urgência de resgatar o sentido genuíno do chamado de Cristo. Então, a nossa análise hoje busca entender a crítica dele a essa fé mais superficial e explorar a visão dele de um discipulado autêntico, mas também custoso. Sem dúvida. E o ponto central mesmo que Bonhoeffer martela é essa distinção que é vital entre o que ele chamou de graça barata e graça preciosa. É o coração do livro. Certo. Então vamos aprofundar nisso. Graça barata versus graça preciosa. O que ele queria dizer com essa oposição tão forte? Olha, a graça barata, na visão de Bonhoeffer, é a graça tratada como mera doutrina, sabe? Um sistema teológico, é o perdão sem arrependimento de verdade, é comunhão sem confissão real, absolvição sem uma transformação concreta na vida. Funciona quase como uma justificativa para o pecado, né? Em vez de justificar o pecador. É a graça que a gente meio que dá para si mesmo, sem custo, sem a exigência de seguir Jesus de fato. Ele considerava isso a inimiga mortal da igreja, justamente por banalizar o sacrifício de Cristo e, no fim das contas, justificar o próprio pecado. Entendi. Uma ideia perigosamente confortável, né? E como ele descreve a alternativa, então? A tal graça preciosa. É o exato oposto. É comparado àquele tesouro escondido, pelo qual alguém venderia tudo que tem. Ela custa a vida do seguidor. A vida mesmo. Porque chama o discipulado radical de Jesus. Radical. Isso. Mas, paradoxalmente, é graça porque é justamente nesse chamado exigente que se encontra a verdadeira vida. Foi preciosa para Deus, né? Custou a vida do seu filho, como diz a Escritura. Fostes comprados por preço. Certo. Logo, não pode ser barata para nós. É a graça que demanda obediência e, inevitavelmente, conduz à cruz. Então, se a graça preciosa exige tanto assim, a obediência deve ser central nisso tudo. É aí que entra aquele conceito de obediência simples que ele menciona? Exatamente. A obediência simples é a resposta direta, sabe? Imediata ao chamado de Jesus. Siga-me, ponto. Sem impor condições, sem aquele, deixa eu primeiro fazer isso, aquilo, como a gente vê em algumas passagens dos evangelhos. É um passo concreto visível, tipo Levi largando a coletoria ou Pedro saindo do barco. Esse ato de obediência, ele cria a situação onde a fé se torna real, palpável. Não se trata de uma obra para merecer salvação, não é isso. Mas é o ato de fé que responde ao chamado da graça preciosa. O discípulo não debate, ele segue. Entendi. E seguir esse caminho, o do discipulado autêntico, leva à cruz. Isso não é um pensamento muito popular, vamos dizer. De forma alguma. E Bonhoeffer é muito direto nisso, citando Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fundamental entender que a cruz aqui não é qualquer sofrimento, qualquer dificuldade da vida, não. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É especificamente o sofrimento e a rejeição que surgem por causa de Cristo, entende? Por causa da nossa união com Ele. É a marca distintiva do discípulo, que não está acima de seu mestre. Sofrer com Cristo, ser rejeitado pelo mundo por causa dele. Isso é parte inerente do discipulado que a graça preciosa implica. Isso sugere, então, uma vida marcadamente diferente, que ele até chama de extraordinária quando analisa lá o Sermão do Monte, né? Sim, ele usa o termo grego perisson, que se refere àquilo que vai além do comum, do esperado, sabe? Daquilo que até os fariseus e os gentios da época já faziam. Interessante. Amar os inimigos, não resistir ao mal com violência,
buscar uma justiça que excede a dos religiosos. Tudo isso caracteriza a comunidade dos discípulos. E essa vida diferente, que brota da graça preciosa e da obediência, ela não pode ficar escondida. Tem que ser visível, como uma cidade edificada sobre o monte. Certo. A igreja, para Bonhoeffer, não tem o direito de se esconder. Sua obediência e até mesmo seu sofrimento devem ser um testemunho público. Ok, então ligando os pontos. O que Bonhoeffer está nos dizendo hoje? Parece um confronto bem direto com a nossa tendência, talvez, à acomodação, né? Precisamente. Discipulado funciona como um espelho, sabe? Nos chamando a examinar a natureza da nossa própria fé. É uma fé que nos custou alguma coisa, que exige obediência concreta, visível no nosso dia a dia. Ela nos leva a viver de forma claramente diferente do padrão do mundo, mesmo que isso traga, sei lá, desconforto, sofrimento ou rejeição. Ou será que a gente se acomodou com uma graça barata? Aquela que não transforma, não desafia e, no fundo, justifica a nossa falta de compromisso. A aplicação é profundamente pessoal, eu acho. Avaliar se o nosso cristianismo é só uma ideia reconfortante ou um compromisso radical de corpo inteiro com o Cristo vivo. Aquele que chama, ordena e nos convida a carregar nossa cruz. Fica então a reflexão, né? Numa cultura que busca o conforto a todo custo e evita qualquer tipo de sacrifício, como que essa mensagem de Bonhoeffer sobre a graça preciosa e a necessidade da cruz ainda ecoa? O que significa, na prática mesmo, viver esse extraordinário cristão hoje em dia? Bom, obrigado por terem participado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!